minha querida irmã, muito prazer. Eu sou a Amanda, filha amada de Deus e também anfitriã do podcast Agraciadas. Aqui nós buscamos juntas na palavra o conhecimento, a sabedoria e a graça que nos transformam em mulheres segundo o coração de Deus. Esse é um espaço para crescermos na fé, aprofundarmos nosso relacionamento com o Senhor e vivermos a beleza de sermos agraciadas por Ele em todas as áreas da vida. É uma alegria enorme ter você aqui. Agora, prepara o seu coração, porque o nosso bate-papo de hoje está muito especial. A paz do Senhor agraciada, esse é o 4º episódio da série do livro de Ruth. Então, se você ainda não ouviu os episódios anteriores, eu te convido a ouvir os episódios onde nós comentamos os capítulos 1, 2 e 3 do livro de Ruth. Agora, se você está acompanhando esse bate-papo gostoso junto com a gente, vamos lá para esse episódio que está muito especial. No episódio anterior, nós falamos sobre o capítulo 3 e ele termina com o conselho de Noemi para Ruth dizendo: agora espere, minha filha. E Boaz, então, ele vai para a porta da cidade para tentar encontrar o outro resgatador. E é dentro desse cenário que a gente inicia o versículo 1 do capítulo 4 do livro de Ruth. Esse versículo diz assim: enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. E ele se sentou. Primeiro nós vimos aqui mais uma vez essa palavra, né? E ele, exatamente no momento em que ele estava na porta da cidade, esse outro resgatador chegou. Mais uma vez a gente vê aqui o agir de Deus disfarçado de coincidência, né? Essas coincidências disfarçadas estão muito presentes nesse livro, e aqui mais uma vez a gente vê esse acontecimento. Essa expressão, né, dita por Boaz, meu amigo, venha cá, na verdade, no original, não é como se esse parente fosse alguém muito próximo dele. É como se ele estivesse chamando alguém que ele conhece, mas não tem tanta intimidade. E eu acho que isso é importante a gente saber, para que a gente consiga entender qual que é o tom, né, dessa negociação e dessa conversa que eles terão. E aí, um outro ponto muito importante também é porque que Boaz, estrategicamente, ele foi ter essa conversa à porta da cidade. Era na porta da cidade onde as negociações e os negócios eram fechados. Então, Boaz não foi lá por acaso, né? Ele foi lá de uma forma estratégica, porque ele já foi para resolver a questão. Então, porque se ele poderia ter ido, por exemplo, na casa, né, desse possível resgatador. Porém, para que eles fechassem o negócio, eles precisariam estar na porta da cidade, na presença dos anciãos. Tanto que o versículo 2, ele vai falar isso. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se assentaram. Por quê? Né? Em Israel, essas transações que eram importantes, como por exemplo a compra de terras, né, ou a resolução de questões familiares, que eram o caso, né, de Ruth e Noemi, essas transações elas eram realizadas na presença dos líderes, né, dos anciões da cidade. E eles atuavam como testemunham e eles garantiam a legalidade do processo. Então é como se a porta da cidade fosse um tipo de cartório, né, que nós temos hoje, e aí ali vão as testemunhas e a gente assina um contrato. Né, era mais ou menos dessa forma que acontecia naquela época. Por isso que, de forma estratégica, Boaz ele vai até a porta da cidade para poder ter essa conversa, e ele também já reúne ali os 10 líderes para poder fechar aquele negócio. E aí a gente vai para os versículos 3 e 4 que diz, né? Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Aqui é importante a gente ressaltar também que ele fala, né, que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Não necessariamente eles eram irmãos. Aqui era uma forma de mostrar parentesco, né, que eles eram parentes de Elimeleque. Pensei que devia trazer o assunto para sua consideração e sugeri-lhe que o adquira na presença destes que por aqui estão assentados e na presença dos líderes do meu povo. Se quer resgatar essa propriedade, resgata. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser eu e você. Eu resgatarei, respondeu ele. O que é importante a gente entender aqui desse texto, né? Primeiro, que esse possível resgatador não era alguém próximo e talvez nem fosse do vilarejo, não estivesse atento às coisas que estavam acontecendo. Como a gente viu, Efrata era um vilarejo muito pequeno.
Então, se ele pertencesse, né, a esse vilarejo, provavelmente ele já saberia sobre o retorno de Noemi, que ela tinha voltado de Moabe, que a sua nora tinha vindo com ele. E pelo plano de fundo aqui, né, que Boaz faz para esse resgatador, possivelmente ele nem sabia que Noemi ela tinha voltado. E aí, quando ele avalia de um primeiro momento, ele fala que ele vai resgatar. Por quê? Né? A gente precisa entender aqui duas leis. A primeira é a lei do resgate e a segunda é a lei do levirato. Então, por que no primeiro momento ele aceita resgatar as terras e aí quando Boaz apresenta Ruth, ele nega, né? Fala que não quer. As duas leis que aqui são citadas, né? A lei do resgate e a lei do levirato. O que é a lei do resgate? A lei do resgate era a compra da terra de um parente. Por quê? Quando Deus ele foi distribuir, né, a gente está falando da terra prometida, né? Quando Deus foi distribuir a terra por meio do povo, ele distribuiu entre as 12 tribos. Então, para que essa terra não saísse nem daquela tribo, nem daquele clã, e muito menos fosse vendido para um povo que não fosse o povo do Senhor, existia essa lei do resgate, que era o quê? Quando uma pessoa ela falecia, né, quando um parente próximo ele falecia, e ele não tinha herdeiros, né, para poder deixar aquela terra, como foi o caso de Elimelec, que ele tinha os 2 filhos, porém os 2 filhos também faleceram. Então, como a gente já conversou muito, né, durante os nossos estudos, que a mulher, ela não tinha o direito de resgatar aquela terra, somente o homem, e não existia homem, né, na linhagem dessas mulheres, então essa terra ela precisava ser resgatada por um parente. Que no caso era esse parente com quem Boaz ele foi falar, que segundo a lei ele era o mais próximo. Então ele iria comprar essa terra, não é que ele iria herdar essa terra, não, ele iria comprar essa terra e essa terra, né, e continuaria, né, na família, no mesmo clã. Então essa é a lei do resgate. Lembrando que aqui, né, nós estamos falando de uma lei. Então essa era uma lei, que era a lei do resgate. Porém, quando Boaz fala a respeito de Ruth, que aqui está nos versículos 5 e 6, que diz: Boaz, porém, lhe disse: No dia seguinte em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Dito isso, o resgatador respondeu: Nesse caso, não poderei resgatá-la, pois porei em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Por que ele está dizendo isso? Né? Porque entraria em vigor a lei do levirato, que é a lei que a gente já comentou sobre ela anteriormente. Então, o que a lei do levirato dizia, né? Que caso falecesse o parente e a esposa, né, ela tivesse em condições de conceber, se ela tivesse idade para conceber e gerar um outro filho, esse parente, né, se casaria com essa mulher e o filho que ele tivesse com ela, ele não seria filho dele, e sim filho do falecido. E esse filho, né, que seria do falecido, é quem teria o direito das terras. Então aqui a gente não sabe, nós sabemos que Boaz era um homem que tinha condições financeiras, como a Bíblia nos apresenta, que ele era um homem rico de posses, porém esse resgatador nós não sabemos o que ele tinha, né, quais eram os bens que ele tinha. Então, se Ruth ela não tivesse na idade de conceber, ou se só Noemi tivesse voltado para Belém, ele estaria aumentando o patrimônio dele, porque ele compraria essas terras que pertenciam à família e o patrimônio dele estaria aumentando, né? Assim, seria mais uma terra para ele deixar de bens para os seus filhos, para sua esposa. Porém, como a gente tem também aqui Ruth e ela estava na idade de conceber, o que isso significa? Se ele se casasse com Ruth como mandava a lei do levirato, essas terras automaticamente iriam para o filho de Ruth. Então, ele compraria uma terra que, na verdade, não seria dele. Então, é como se ele estivesse comprando a terra de Noemi e doando para o filho de Ruth. Seria mais ou menos isso. Mas a gente tem que lembrar também que essa era uma lei. Então, por mais, né, que Boaz aqui ele já foi muito astuto, porque ele já chegou dizendo, olha, se você não quiser resgatar, tudo bem, eu quero resgatar. Ele já inicia a conversa assim, né, eu tô aqui para te apresentar essa situação, que você é o primeiro resgatador, mas se você não quiser, não tem problema, eu quero. Ele já chega apresentando uma solução. Então, de certa forma, esse resgatador, ele acaba tendo uma saída meio que fácil, né, porque Boaz, ele já estava interessado. E a gente sabe que essa é uma providência de Deus, né, tanto para o resgate da sucessão da família de Boaz e Noemi, de Noemi e Ruth, desculpa, como também para que elas encontrassem um lar de descanso, né? Mas era uma lei.
E isso aqui me leva a refletir, né? O que custa, né? O quanto custa a gente dizer sim e nós dizermos não para Deus. Nesse momento aqui, esse resgatador, ele estava dizendo não, que ele não iria cumprir a lei, né? Já que ele era o primeiro da família a ter que cumprir essa lei. E ele diz não. E qual que é o preço, né, que ele paga por isso? Ele perdeu a oportunidade de fazer parte da linhagem de Jesus, da vinda de Jesus. Então, independente, né, do que ele tenha ganhado, ou que ele achou que ganhou, né, ao não adquirir as terras de Elimeleque, e com isso, né, ter que cuidar da viúva Noemi e se casar com Ruth, por mais que ele achou que estava ganhando, na verdade ele estava perdendo, né? Mas a gente sabe também que isso era uma providência de Deus na vida deles, né? Porque nada acontece por acaso, né? Deus já havia trabalhado e traçado essa história para que ela fosse assim. Uma coisa que eu achei muito interessante também, lendo, né, e observando a forma como Boaz ele conduziu esse diálogo com esse resgatador, é que um bom diálogo ele é capaz de resolver conflitos, de evitar desentendimentos e até de expressar, né, os sentimentos da forma como a gente gostaria. E isso nos leva a refletir, né, sobre como nós temos nos comunicado com as pessoas mais próximas a nós, né, como nós estamos nos comunicando com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos esposos, com as nossas esposas, no nosso trabalho, como que tem sido a nossa comunicação. Colossenses capítulo 4, versículo 6 vai dizer assim, que o seu falar seja agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Essa é a orientação que Deus nos dá. E refletindo, né, sobre a forma como Boaz ele conduziu toda essa situação, me levou a pensar que como ele precisou dar todo esse contexto, né, de que Noemi tinha voltado de Moabe, que estava vendendo a terra que pertencia a Elimeleque, isso nos mostra que talvez o resgatador não conhecesse a história, não estivesse por dentro. Então ele poderia muito bem, né, só ter se casado com Ruth e talvez essa pessoa nunca ficasse sabendo, sabe, nunca requeresse o seu direito. Ou até mesmo quando ela fosse requerer, ela ia ver, né, que ele teria que se casar com Ruth também e ali ela ia perder o interesse. Porém, ele fez o que era certo. E aqui a gente vê o caráter íntegro de Boaz. E como que isso reflete, né, o caráter de Deus. Muitas vezes a gente quer tanto alguma coisa, né, quer tanto satisfazer a vontade, o desejo do nosso coração, que a gente começa a criar meios para que a gente consiga, né, o famoso jeitinho brasileiro. Mas não, minha querida irmã, não pegue atalhos. Saiba que o Senhor espera um caráter íntegro de você também. Então, mesmo que um caminho mais fácil, se aparentemente, né, esteja à sua frente, siga o caminho que é certo, porque o Senhor ele vai conduzir da mesma forma como ele conduziu essa história aqui também. E, seguindo, né, os próximos versículos, de 8 a 10, vai dizer assim, quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira você mesmo, ele também tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente, vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Então, mesmo agindo, né, assim, de uma forma até mesmo articulosa ao negociar, ele foi honesto. Ele não se corrompeu para conseguir o que ele queria e ter sua vontade realizada. Mas, no fim das contas, sim, né, a sua vontade ele foi realizada. E aqui ele fecha o acordo. O texto vai dizer que, né, para eles fecharem esse acordo, ele tirava a sandália, então o resgatador ele tirava a sandália e dava para o outro. Então, nesse momento, aconteceu o casamento, vamos dizer, no civil, né, sem a presença da noiva, porque Ruth ela não estava nesse acordo, porém, o casamento ele foi oficializado ali, né, de acordo com a cultura. E aí ele adquiriu tanto a propriedade de Malom e Quilion, como também o direito de se casar com Ruth. Deixa eu interromper rapidinho a nossa conversa para te falar de um recurso muito especial. Nós preparamos um estudo bíblico indutivo do livro de Ruth. É um material completo que vai te ajudar a mergulhar profundo em cada versículo e capítulo desse livro.
Nesse livro você vai encontrar o contexto histórico e cultural de cada capítulo, perguntas de reflexão que vão te ajudar a aplicar os ensinamentos da sua vida, além de um plano diário de leitura e espaço para que você possa fazer anotações. São quase 100 páginas, tudo pensado para te ajudar a guiar você nessa jornada de estudo de uma forma leve e prática. Se você quer conhecer e ter acesso a esse material, é só você ir até o nosso Instagram, que é o @ministério.agraciadas, ou entrar na nossa comunidade no WhatsApp. Lá você encontra todas as informações para garantir o seu acesso a esse estudo. Agora vamos continuar nosso bate-papo. Seguindo os versículos, nós vamos para os versículos 11 e 12, que diz assim: os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez que Tamar deu ajudar. Aqui, os líderes, eles estão profetizando bênçãos sobre a vida de Boaz e Ruth. E eles falam, faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia. Raquel e Lia, a bênção que eles estavam proferindo aqui sobre eles, é que elas são consideradas as mães de Israel, pois foram elas que geraram os filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. Então, ao fazerem essa comparação, os líderes estavam desejando que a união de Boaz e de Ruth ela fosse abençoada com muitos filhos. Então, essa era a bênção que estava sendo profetizada sobre a vida deles aqui. E aí a gente vai para o versículo 13 que diz: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um menino. Aqui a gente vai ver que as bênçãos do Senhor, elas geram vida. A gente começa essa história marcando tanta dor e tanta perca, e a gente termina essa história com o Senhor gerando vida. Aqui o texto vai dizer que o Senhor foi quem concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. E o versículo 14 ele continua dizendo, as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos. Aqui, o texto em português, ele não deixa claro, mas Noemi de fato adotou essa criança. Ela foi criada por Noemi e ela entrou, Obed, que é esse filho, ele entra, para a linhagem de Elimeleque aqui. E a gente vê como Noemi, ela retorna para Belém amarga, ela declara isso, que ela estava amarga, pois o Senhor tinha tornado a vida dela amarga. E agora com essa criança, ela nesse versículo, ela está celebrando a Deus de Israel. É como se toda aquela amargura que ela estava sentindo até então tornou-se doce, porque ela tinha motivos para celebrar. E o versículo 15 diz, o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Então aqui a gente vê como Noemi ela está grata a Deus pela provisão que o Senhor trouxe a ela. E os versículos eles continuam, 16 a 17. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé e pai de Davi. Então, aqui a gente vê que Deus tinha um propósito muito maior. Um livro que começa com tantas percas e parece que vai chegar no fim, com essas duas mulheres, que a gente não vai ter sucessão. Aqui a gente termina o livro gerando uma criança que foi o pai de Jessé e foi o avô de Davi. Os versículos finais, de 18 a 22, diz: essa é a história da descendência de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Abinadab. Abinadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Eu quero voltar no versículo 14, irmãs, que diz assim: as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não os deixou sem resgatador. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, irmã. Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Todas nós, sem exceção, precisávamos de um resgatador, que é Jesus.
Jesus Cristo é o único e suficiente caminho que nos leva ao Pai, como está escrito em João, no capítulo 14, no versículo 6. Ele é o nosso refúgio e descanso, como está registrado lá no Salmo 91. É nele que nós encontramos a felicidade e a paz que excede todo o entendimento, como está em Filipenses no capítulo 4. Irmãs, o livro de Ruth não é só uma história de amor entre um homem e uma mulher. É sobre a história de um amor sacrificial entre Jesus e a sua igreja. Da mesma forma que Boaz, ele pagou um preço por Ruth, Jesus pagou um preço ainda maior, dando sua vida por amor de Deus. Então, louvado seja o Senhor, louve ao Senhor, porque Ele não nos deixou sem resgatador. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Nós, mesmo sem merecer, alcançamos a graça de sermos salvas e de sermos chamadas filhas de Deus. Olha que privilégio, irmãos. Que ao estudar esse livro, o meu desejo é que o seu coração se alegre e se regozije no Senhor, porque Ele não nos deixou sem resgatador. A história desse livro é uma história muito maior do que um romance, está muito além disso. Fala sobre o amor que Jesus ele tem por nós, esse amor sacrificial que deu a sua vida, mesmo sabendo que nós não poderíamos retribuir. Não há nada que nós possamos fazer que a gente possa retribuir esse amor que Cristo fez e se entregou por nós. Mas graças a Deus, irmãs, que Ele fez, que Ele cumpriu esse desejo, o plano do Pai, e veio nos resgatar. E hoje nós podemos dizer, louvado seja o Senhor, pois nós temos um resgatador. Eu não sei, irmã, como que você chegou aqui. Talvez você tenha assistido toda essa série, mas você ainda não tenha aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você até hoje viveu sem um resgatador, eu te convido a aceitar o nosso resgatador Jesus Cristo em sua vida. Eu quero terminar esse episódio fazendo uma oração por você, fazendo uma oração por todas as irmãs que estudaram esse livro aqui junto conosco durante esse mês. Porque o Senhor, Ele é o nosso resgatador, amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me deu de estar reunida aqui com as tuas filhas para juntas nós estudarmos sobre a tua palavra. Senhor, obrigado por ter se revelado a nós de uma forma individual e ímpar, Pai, em cada capítulo que nós estudamos. A cada semana, Senhor, nós vimos o Senhor se revelar a nós de uma forma tão grandiosa, de uma forma tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, que por meio dessa história o Senhor veio nos revelar que o Senhor é o nosso resgatador. O Senhor pagou um alto preço, o maior preço que poderia ser pago, o Senhor pagou em resgate das nossas almas. E nós nunca poderemos retribuir todo esse amor, toda essa graça que o Senhor derrama dia a dia em nossos corações. Pai, que o nosso coração venha todos os dias ansiar por aprender mais da Tua Palavra, Senhor. Que essa venha ser uma chama viva dentro dos nossos corações. E da mesma forma, Senhor, como nós passamos essas 4 semanas estudando esse livro da Bíblia, que o Senhor conserve, Jesus, isso no nosso coração, para que nós possamos estudar mais e mais da Tua Palavra, com o objetivo de estarmos cada vez mais e mais perto de Ti, conhecendo ao Senhor e o Senhor se revelando a nós, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Muito obrigada por me fazer companhia nessa conversa. Se esse episódio te falou ao coração ou te abençoou de alguma forma, compartilha com uma amiga para que ela também seja alcançada por essa mensagem. E se você ainda não faz parte, eu te convido a participar da nossa comunidade lá no WhatsApp. Lá, nós estamos juntas todos os dias, trocando mensagens, conversando sobre a Bíblia e nos encorajando umas às outras a continuarmos firmes na busca pelo conhecimento da palavra. A minha oração, minha irmã, é para que a sua vida e tudo que Deus confiou a você reflita a graça, o amor e a glória de Jesus no mundo. Até o próximo episódio, minha irmã, e que Deus te abençoe.